E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Nerds. E eu sei que ficou sem vídeo por um tempo, nós tivemos alguns problemas aqui, mas estamos de volta. E hoje eu vou falar sobre os trailers de Guerra Civil, sobre os 3 trailers. Tive meio que um spot, mas conta como se fosse um trailer, aquele do Super Bowl. Mas vamos lá, né? Bom, primeira parte do primeiro trailer foi a cena. É bem a cena pós-créditos do Homem-Formiga. Embora não seja igual a cena pós-créditos de Homem-Formiga, a gente vê o Falcão e o Capitão América confrontando o Bucky, que já parece estar em todo o controle de suas ações. Entretanto, Bucky é acusado de ser responsável por um atentado terrorista envolvendo super-humanos, e esse ato vai gerar a Guerra Civil. Aparentemente, os acontecimentos de Vingadores Era de Ultron deixaram o mundo em alerta, mas esse novo evento será o verdadeiro divisor de tudo. Depois temos uma explosão. Seria este o ato terrorista de qual o Bucky estava sendo acusado? De qualquer maneira, é uma carnificina lamentável. O local atacado parece ser um prédio importante. Embora não seja mostrado no trailer, rumores sugerem que a explosão foi causada pelo ossos cruzados que apareciam em diversas imagens do set. Bom, sobre o William Hurt, que retorna com o papel de General Thaddeus Thunderbolt Ross, um dos personagens fundamentais para a construção do universo cinematográfico da Marvel. Bom, General Ross é geralmente citado por ter ido atrás do Hulk, mas agora sua desconfiança parece estar atingindo todos os super-humanos. Fato que o General Ross tem autoridade suficiente para trazer à tona uma nova legislação que supervisiona atividades super-humanas. Os Acordos de Sokovia. Voltando para a cena pós-créditos de Homem-Formiga, onde o Capitão América e o Falcão estavam se encontrando com o Bucky, falando sobre violar os acordos. Mas quais seriam eles? Os acordos Sokovia referem-se aos eventos catastróficos do final de Vingadores Era de Ultron. Não importa quantas pessoas Vingadores salvaram, afinal uma inteligência artificial criada por um super-herói tentou destruir o mundo. No universo cinematográfico da Marvel, os acordos Sokovia devem ser equivalentes à lei de registro dos super-humanos, igual ao dos quadrinhos. Capitão América na defensiva. Bom, não está claro se essa conversa entre Homem de Ferro e Capitão América acontece antes ou depois daquela luta que vemos no final do trailer. Mas o filme, ou pelo menos esse trailer, parece estar bastante contido, apesar de contar com uma lista completa de Vingadores. Bom, a Marvel tem mantido o papel de Martin Freeman em segredo, mesmo que rumores apontem que seu personagem seja Everett K. Ross, um aliado de Wakanda que trabalha no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele parece por um segundo e parece estar confiscando o armamento e trajes dos Vingadores em suas bases. Freeman está acompanhando Emily Van Camp, que interpreta a Sharon Carter, Agente 13, no UCM. Sabemos que ela é uma aliada do Capitão América, que se juntou a si após a queda da S.H.I.E.L.D. Os objetos que aparecem sendo classificados são o escudo do Capitão e o equipamento de voo de Sam Wilson. Bom, parece que o Capitão América e o Falcão se entregaram com um plano, mas as coisas não parecem ter ido pelo caminho planejado. Comparece a camiseta de Steve. Meus amigos, essa cena do Capitão segurando o helicóptero é boa demais, né? Toda a missão de resgatar um helicóptero deu errado, e isso deve gerar grandes problemas. Bom, a ideia de ter o Capitão e o Falcão como fugitivos, ambos lutando pela liberdade, que montam sua própria equipe para combater o mal é algo bastante atraente. Em muitos aspectos é uma evolução natural do que começou em Soldado Invernal. Bom, tá faltando o Homem-Formiga e a Sharon Carter no primeiro trailer, né? E na equipe do Homem de Ferro também inclui a Viúva Negra e provavelmente Visão, que ainda não está claro se o Pantera Negra está do lado do Tony Stark ou se está neutro. No primeiro trailer. Parece que o Pantera Negra está perseguindo o Bucky e o Capitão América
está tentando parar o Pantera Negra nessa cena. Isso reforça ainda mais a possibilidade de que Bucky esteja sendo acusado de um ataque terrorista além dos acordos de Sokovia. Mas ainda o tal ataque terrorista pode ter acontecido em Wakanda. Bom, Daniel Bru não aparece como Barão Zemo neste trailer, mas os Vingadores foram até a Alemanha. Alguma ideia de quem sejam esses caras? Parece ser uma equipe bem armada e estrutura que não vai facilitar as coisas para os heróis. Se você olhar no Jeep, tem uma marca escrito IFID. Provavelmente deve ser esses carinhas aí. Deve ser alguma equipe militar. Se Capitão América Guerra Civil quiser realmente ter algum impacto, alguém tem que pagar o preço. Seria Rhodes esse personagem a pagar o preço? Bom, no final do trailer temos essa luta épica, que parece que vai ser épica no filme, onde o Steve e o Bucky estão lutando contra o Tony. Dizer sobre isso, a luta entre esses três caras com certeza será um dos pontos altos do filme que estreia nessa semana. Sabe que eu não faria isso se eu não tivesse opção, mas ele é meu amigo, disse o Capitão. Eu também era, responde o Homem de Ferro. É de partir o coração, cara. Bom, um pouquinho mais sobre o Pantera Negra, antes de terminar sobre o primeiro trailer, porque ainda temos mais dois ainda para falar nesse vídeo. Porque ele tá muito mais bonito do que parece estar nas fotos do set. Um dos outros aspectos a considerar que Tom Holland, Homem-Aranha e Daniel Brühl ainda não apareceram no primeiro trailer, mas eles aparecem nos outros, né? Agora vamos para o teaser, ou seria mais como um promo, sei lá. Bom, a frase unidos vencemos e divididos caímos foi muito utilizada na divulgação dos quadrinhos de Guerra Civil lá em 2006. Contudo, depois disso, em 2011, elas foram o título do crossover dos Supremos de vídeo de We Fall, We Need, We Stand de Brian Michael Bendis, Sam Winfrey e Brian Wood. Curiosamente, um dos temas secundários da trama é a entrada do Homem-Aranha Miles Morales na equipe, né? Depois podemos observar o Bucky preso. Logo no início, o Bucky é visto ligado a máquinas numa vibe meio Matrix, em uma instalação misteriosa. Este deve ser o momento que o Capitão descobre onde seu amigo está e tenta libertá-lo, o que desencadeará uma série de eventos no filme. Bom, no entanto, pode ser que o Barão Zemo tenha encontrado Bucky e apagado parte de sua memória e o colocado em volta em ação. Ainda não sabemos o que aconteceu com o Soldado Invernal nos últimos 2 anos, mas ele será incriminado de algo grave. Já que na cena seguinte, o Capitão e o Bucky aparecem cercados por autoridades, incluindo máquina de combate. Bom, rumores iniciais indicam que a embaixada da ONU em Wakanda seria destruída uma ação dos Novos Vingadores, o que abriria uma margem ainda maior para a criação de uma lei que restringisse as ações de super-heróis. Lei mais tarde revelada como o Acordo de Sokovia. Essa sequência retrata a explosão em seguida a um olhar impotente e aterrorizado da Feiticeira Escarlate, o que parece confirmar esses rumores. Bom, a tentativa de assassinato. Se em primeiro momento Bucky realmente está sendo controlado pelo Zemo, isso explicaria essa sequência rápida que o coloca em uma tentativa de assassinato contra Tony Stark, mostrando um novo pivô para a divisão de lados da Guerra Civil. Tony, em sua defesa, usa uma tecnologia de blindagem parcial. Consegue parar a bala disparada a queima-roupa. Embora seja rápida, a sequência indica que, apesar de suas ramificações globais, Guerra Civil também terá uma escala pessoal. Nessa cena, galera, você pensa que a Marvel não tinha mais nada pra te mostrar, cara. Você tava enganado. Os caras conseguiram até colocar luva, mano. Muito foda essa cena, né? Agora, assim, como no trailer, vemos a cena de um aeroporto alemão sendo destruído, possivelmente indicado o primeiro confronto entre os dois lados opostos. Este conflito, seguido pela explosão, é mais uma prova de que as ações
sem supervisão dos Vingadores causam danos colaterais terríveis, mesmo que neste caso o encontro pode ter sido sabotado e a destruição seja gerada por forças ocultas. Note que a equipe esteve envolvida na maioria dos grandes desastres pós 11 de setembro, o que coloca a destruição de um aeroporto como um pesadelo muito tangível para o futuro incerto do time. Bom, novamente falamos sobre a escala pessoal de Rhodes. Aparece gravemente ferido nessa imagem que eu estou aí mostrando no vídeo. E provavelmente ele não está morto, já que não seria inteligente a Marvel revelar algo tão grande assim, como nos trailers. Mas, como a Marvel é, né, às vezes pode ser, né. No entanto, o primeiro confronto entre os heróis no aeroporto deixou o melhor amigo de Tony fora de equação. O Homem de Ferro vai querer dar o troco, fazer o mesmo com o Soldado Invernal. Afinal, além do conflito deixar Rhodes gravemente ferido, Buck tentou matar Tony anteriormente. Mas eu acho que não foi o Buck que tentou matar o Rhodes. Falarei logo mais pra frente por que eu não acho isso. Bom, não há nada em revelar nessa cena, mas é importante mencionar a pose icônica de Buck e Steve. Com certeza isso vai render diversas estatuetas e action figures, que os colecionadores do Capitão América e do Soldado Invernal vão adorar. Como nós vimos no primeiro trailer, essa cena se passa depois dos acontecimentos no aeroporto. E olhando pela arquitetura, deve ser o mesmo local da cena em que Buck esteve lutando contra Tony. Bom, podemos olhar de um lado o Homem-Formiga, que não apareceu no primeiro trailer, mas aparece aí. Pouco antes desse teaser fechar, existem duas imagens mostrando os dois lados opostos da Guerra Civil. Não era segredo nenhum que o Homem-Formiga ia aparecer, e nem que estaria do lado do Capitão América. Sendo assim, a equipe do Sentinela da Liberdade ficou com Falcão, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro, Feiticeiro Escarlate e Soldado Invernal. Mas a pergunta continua: onde está a Agente 13? Meu palpite é que a personagem de Emily Van Camp só aparecerá na batalha final. Recentemente surgiu um rumor dizendo que a Wanda morreria no filme. Caso seja verdadeiro, embora eu não acredite, faria sentido que ela fosse substituída pela Agente 13. Bom, Pantera Negra, que aparece também. Sempre que se falava sobre o Pantera Negra, era dito que o personagem seria neutro na Guerra Civil, mas claramente isso não é o caso. Agora a equipe do Homem de Ferro é composta pelo Máquina de Combate, Viúva Negra, Pantera Negra e Visão. Bom, agora vamos para o terceiro e último trailer, onde aparece o nosso querido Pirralho, ou como todos conhecem também, o Homem-Aranha, né? Bom, no início do terceiro trailer, nós vemos uma região completamente congelada. Aparentemente é ali que o Buck está preso, como eu disse há um tempinho atrás aí no vídeo, sendo ligado a umas máquinas numa vibe meio Matrix. Deve ser onde o Buck vai se resgatar, onde o Capitão América aparece, né? Bom, agora sobre os acordos de Sokovia. O Capitão diz que eles estão sempre tentando salvar todo mundo, mas isso não significa que todos serão salvos. Este algo acontece quando o senador Ross apresenta os acordos de Sokovia. São mostradas imagens da destruição de Nova York, de Os Vingadores, da queda de Triskelion, de O Soldado Invernal e de Sokovia, de Era de Ultron. De acordo com Ross, as pessoas têm medo de que os heróis não sejam controlados e acabem deixando muitos civis feridos em suas ações. A Embaixada da ONU. No entanto, os 3 desastres citados pelo senador devem culminar na destruição de uma embaixada da ONU em Wakanda, onde Pantera Negra estava. Há rumores de que o Soldado Invernal é responsável pela explosão e que esse seria o motivo dele estar sendo procurado. Esse responsável por Era de Ultron aparece buscando sua redenção. Tony Stark aceita se sujeitar ao governo e sugere que os Vingadores sejam controlados para evitar mais tragédias. A prisão. Essa será um dos momentos mais importantes do trailer. Uma prisão apresentada no meio do oceano. Nos quadrinhos da Guerra Civil, diversos heróis contra registro são levados à zona negativa. No filme, a Marvel parece ter optado por colocar uma prisão no meio do oceano. De acordo com o Steve, esse tipo de coisa só piora a situação e ele não consegue ignorar. Bom, temos a cena de perseguição, que tá meio embaçada porque não consegui pegar uma imagem muito boa, né? Mas a gente consegue notar que porque foi divulgada a descrição dessa cena. De acordo com a LA Times, o
O clipe começa com uma perseguição entre uma motocicleta e um Audi preto. A perseguição envolve Capitão América, Pantera Negra e o Soldado Invernal e o Falcão. Eles estão perseguindo uns aos outros através de um túnel que acaba sendo envolvido nas explosões geradas pelo conflito. Confesso que arrepiei com a presença do Pantera Negra. Eventualmente, personagens saem do túnel e encontram uma máquina de combate, que estava no local para deter o Capitão América. Levante-se agora, diz a máquina de combate com raiva do Capitão América. Parabéns, Capitão América, você é um criminoso. Em seguida, Pantera Negra intervém mostrando suas garras de metal e arrancando sua máscara para levar a sua verdadeira identidade. Bom, a gente vê de novo a tentativa de assassinato. Sim, em um primeiro momento, Buck deve estar sendo controlado pelo Barão Zemo. Isso explica porque o Soldado Invernal tentou assassinar o Tony, né? Mas eu vou passar essa parte, né? O Pivo é o prédio que tava... Bom, tinha um prédio explodindo que parece ser a embaixada da ONU, em Wakanda. Novamente, os Vingadores são envolvidos em um incidente internacional, abrindo uma margem ainda maior para a criação de uma lei que restringe as ações de super-heróis. Parece que foram gravadas 3 mortes para a versão do final de Guerra Civil, sendo que elas, Capitão América, Feiticeiro Escarlate e Máquina de Combate. O trailer parece nos dar a resposta, mas se tratando da Marvel, esse ataque ao Rhodes pode ser apenas um desvio para algo muito maior e mais importante. O Homem de Ferro disse que estava errado sobre alguém e que o mundo todo estava errado sobre alguém. A possibilidade dele estar falando sobre Bucky, que é acusado de vários crimes, ou estar falando sobre o Capitão. Mas isso entra na zona de spoilers que eu não quero comentar. Bom, o vilão interpretado por Frank Grillo aparece dentro do caminhão ao fundo, estando cercado de homens armados e seus capangas. Bom, há um tempo, o diretor Joe Russo disse que escreveu a jornada da Viúva Negra em Guerra Civil se baseando nas decisões do roteiro de Breaking Bad. De acordo com ele, o objetivo não é entregar algo óbvio, mas sim conseguir surpreender entregando algo completamente previsível para o espectador. A frase de Tony faz com que ela pareça ter traído alguém. A cena entre o Pantera Negra versus Bucky parece preceder a perseguição do túnel, visto quais as balas disparadas contra o Pantera Negra. Obviamente que o autor dos disparos ainda não sabe a identidade secreta do herói. Bom, temos nessa série no aeroporto, no aeroporto alemão, sendo destruído. Possivelmente se trata do confronto final entre os dois lados opostos. Este conflito é seguido por uma explosão que só prova de que as ações sem supervisão dos Vingadores causam danos colaterais terríveis, mesmo que neste caso o encontro possa ter sido sabotado e a destruição seja gerada por forças ocultas. Note que a equipe estava envolvida na maioria das grandes desastres pós 11 de setembro, que coloca a destruição do aeroporto como um pesadelo muito tangível. Bom, Wanda consegue dominar o Visão, usando seus poderes. É uma cena muito importante, visto que dois têm uma relação amorosa nos quadrinhos. Algo que tem caído no chão, mas não sabemos a identidade. Bom, se ela consegue dominar o Visão, possivelmente não foi o Bucky que matou o Rhodes, e sim o Visão sendo controlado pela Feiticeira Escarlate, porque aquilo na edição parecia que foi o Rhodes, mas não foi. Foi uma rajada de energia. Provavelmente essa rajada de energia é do Visão, porque o Homem de Ferro estava voando e não ia atingir o Rhodes. Então, provavelmente eu acho que foi isso. Mas vamos ver, né? Um dos sonhos de nós fãs acaba de se tornar realidade. Essa cena clássica dos quadrinhos, onde Gavião Arqueiro lança o Homem-Formiga como uma de suas flechas, vai realmente acontecer no filme. Tony dá um ultimato para Steve se render, mas o Capitão América nunca desiste. A frase é a mesma de O Primeiro Vingador. Lembra quando eu falei que Bucky havia sido preso? Jogado pela arquitetura? Eu diria que este local parece pior. Parece que o Tony sabe disso, E pior, parece que o Tony sabe disso. Aliás,
Buck aparece logo atrás do Homem de Ferro nessa cena, então ele já deve ter sido libertado. Se você olhar para o fundo da imagem, vai notar que o ambiente parece congelado, sendo o mesmo lugar onde Buck estava preso. É ali que acontece a luta do primeiro trailer, onde vemos Buck e Steve contra Tony. O Homem-Aranha. As duas equipes se encontram para lutar, e quem aparece? Nosso amigo de sempre, o Homem-Aranha. Seu visual é completamente inspirado pela versão criada por Steve Ditko há mais de 50 anos, quando o personagem fez sua primeira aparição em Amazing Fantasy XV, e tem até a aranha gordinha nas costas. É interessante notar que os heróis se mexem exatamente como nos quadrinhos, simulando expressões faciais do herói. Esse visual provavelmente não é definitivo, Peter deve ganhar um uniforme mais bonito próximo ao final do filme. Mas eu já comentei um pouco sobre o traje do Homem-Aranha, né? Mas foi isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam ansiosos para Capitão América Guerra Civil, que estreia essa semana aí. Dá um like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever nesse canal. Fui, galera!